Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no KMBS Sports. E oficialmente começaram os playoffs da NFL. Nós tivemos a rodada de Wild Card nesta última semana. E nesse vídeo vocês verão o que de melhor aconteceu em cada uma das 6 partidas que ocorreram nesse último final de semana, dos 6 grandes jogos que aconteceram. Começando já pelo jogo de sábado, o jogo entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. O jogo foi em São Francisco e os Niners venceram por 41-23. Esse jogo foi, até o meio do terceiro quarto, um jogo muito mais equilibrado do que o previsto. Os Seahawks estavam correndo bem com a bola, o Dino estava jogando muito bem, mas até que ele sofre um fumble no terceiro quarto e depois disso os Niners do nada assim atropelaram. O jogo parecia que estava equilibrado, 5 minutos depois parecia que estava 21 pontos de diferença. E aqui fica muito mérito pro Brock Purdy, porque no primeiro tempo a defesa dos Niners jogou muito mal, não estava conseguindo parar o jogo terrestre, o Dino estava jogando muito bem, como eu disse, mas o Brock Purdy deixou o time vivo no jogo. É lógico que tem o mérito do Christian McCaffrey, que correu muito bem com a bola, o Deebo Samuel mais uma vez excelente, mas o Brock Purdy teve grandes jogadas, teve um passe dele pro Ayuk no terceiro quarto, que seria um touchdown espetacular, mas o Ayuk dropa a bola na endzone. Mas aqui o Brock Purdy fez um jogo de gente grande. Eu gosto de classificar assim por causa que é o primeiro jogo dele em pós-temporada na carreira. Ele é calouro, ele foi um calouro de 7ª rodada, todo mundo já conhece a história. Mas ele teve um jogo de um grande quarterback da liga. Ele manteve o time vivo e depois, quando a defesa entrou no jogo, virou um atropelo completo. Seguindo também no sábado, tivemos talvez o grande jogo da rodada entre Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. Eu digo talvez porque pra mim não foi, eu vou falar mais pra frente qual foi o grande jogo da rodada na minha opinião. Aqui nós tivemos 2 jogos diferentes, no primeiro tempo um e no segundo tempo outro. No primeiro tempo nós tivemos um Trevor Lawrence completamente insano, completamente maluco. Ele lançou 4 interceptações, ainda teve um outro fumble dos Jaguars num retorno de punch, ou seja, 5 turnovers pros Jaguars no primeiro tempo. Os Chargers abriram 27-0. E parecia que seria um absurdo, assim, nossa senhora, um atropelo completo do Los Angeles Chargers. Até que no final do primeiro tempo o Lawrence faz uma boa campanha, anota um touchdown, vai para o intervalo 27-7. E no terceiro quarto em diante, no segundo tempo, o Trevor Lawrence mostrou porque que ele foi um dos melhores prospectos da história na posição de quarterback. Desde o Andrew Luck, talvez nenhum prospecto chegasse na NFL tão pronto como quarterback. E ele mostrou isso no segundo tempo. Ele consertou o problema das interceptações, jogou muito bem mesmo com o Christian Kirk, com o Zay Jones, com o Evan Ingram, com o Etienne correndo bem com a bola. E aí os Jaguars conseguiram uma virada espetacular, uma virada histórica, a terceira maior virada da história da liga em pós-temporada. Lembrando que o jogo estava 27-0 e terminou 31-30 para Jacksonville. Indo para o domingo, nós tivemos Buffalo Bills e Miami Dolphins. O jogo aconteceu em Buffalo. E aqui, dos times que venceram, temos o que mais me preocupa para a sequência da pós-temporada. Porque assim, o Buffalo Bills não podia jogar do jeito que eles jogaram. O Miami Dolphins tem méritos, principalmente na defesa? Tem. Os Dolphins, vai lembrar, forçaram 3 turnovers, 2 interceptações do Allen e um fumble retornado para touchdown. Mas assim, não é uma defesa de elite. Pelo contrário, é uma defesa com muitos problemas. E o Josh Allen, como um quarterback de elite, ele não pode jogar como ele jogou. Os Bills, se jogarem assim contra Cincinnati agora, não vão ganhar dos Bengals, mesmo o jogo sendo em Buffalo. O Josh Allen tem que cuidar melhor da bola, cara. Não tem como. Assim, ele complicou um jogo que não era pra se complicar. Eu até no nosso Instagram da página, eu fiz a postagem depois do jogo falando. E eu trouxe lá que no final do terceiro quarto, os Bills tinham 300 jardas totais contra 100 jardas dos Dolphins e a diferença do jogo era de 3 pontos. Então, assim, não dá. Se os Bills não entregassem a bola para os Dolphins com os turnovers do Allen, esse jogo seria 34-10 para os Bills. Porque tivemos um touchdown defensivo dos Dolphins e 2 campanhas de campos curtos. Então esse jogo provavelmente seria um 34-10, 34-15, enfim, um jogo bem mais tranquilo para Buffalo. Seguindo o jogo do meio do domingo, que tivemos a rodada tripla, começou com Buffalo e Miami.
O jogo no meio foi New York Giants e Minnesota Vikings em Minnesota, e esse sim, o grande jogo da rodada na minha opinião. Por quê? Talvez não teve tanta emoção quanto o Jaguars e Chargers no sábado. Teve a virada, assim, todo mundo ficou bem ansioso quando os Jaguars começaram a tirar a diferença e chegaram no placar. Mas essa partida foi a maior trocação da rodada. Porque desde o começo era touchdown dos Vikings, touchdown dos Giants, touchdown dos Vikings, aí 2 touchdowns dos Giants, aí 1 touchdown dos Vikings. Então assim, foi um grande jogo. Os dois ataques dominaram completamente as defesas. Os quarterbacks jogaram muito bem nessa partida. O Daniel Jones fez um jogo assim espetacular. E aí entra o que eu falei na análise da rodada, na prévia da rodada, de que era o quê? A fórmula do Minnesota Vikings não é saudável. Como assim? Não é saudável um time sempre depender da última campanha do jogo para vencer. Isso aconteceu com os Vikings na temporada diversas vezes. Eles venceram 11 partidas na temporada regular por uma posse. O Kirk Cousins teve 8 campanhas de virada no último quarto. A maior marca da liga disparado. Então assim, isso não é saudável, porque basta uma vez você perder. Você ganhou 11, você perdeu no wildcard, você tá eliminado. Então assim, isso podia acontecer a qualquer momento. Eu achei que nessa partida, o meu palpite foi New York Giants, por quê? Porque eu achei que o matchup era favorável para os Giants. A defesa terrestre dos Vikings é ruim, o ataque terrestre quer dizer, a defesa terrestre dos Vikings é ruim, o ataque terrestre dos Giants é muito bom. E por outro lado, a linha ofensiva dos Vikings tem problemas, e o New York Giants é um dos melhores times da liga pressionando o quarterback adversário. Foi o que aconteceu inclusive na campanha decisiva. Os Giants mandam uma blitz para cima do Kirk Cousins, ele é pressionado, força um passe até completo, mas não consegue o first down numa quarta descida. A bola volta para os Giants e fim de papo. 31-24, vitória dos New York Giants. No domingo à noite, nós tivemos um duelo divisional na AFC entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. E assim, eu acho que esse jogo poderia ser qualificado junto com o Buffalo Bills e Miami Dolphins, no sentido do favorito não jogar tão bem quanto deveria. Mas qual a diferença para mim? O Baltimore Ravens tem uma defesa de elite, e por isso eu entendia que era possível os Bengals sofrerem nesse jogo como eles sofreram. O Miami Dolphins não, por isso que para mim é inadmissível o Buffalo Bills jogar como eles jogaram. Aqui, os Bengals sofreram, os Bengals poderiam ter perdido esse jogo. Vale lembrar que o jogo estava empatado, até que a bola estava com os Ravens na linha de 1 jarda. Vem um quarterback sneak do Tyler Huntley, ele tenta passar por cima da linha, ele sofre fumble, né? A defesa dá um tapa na bola, a bola fica viva e o Howard retorna para touchdown, um retorno de 99 jardas, espetacular. E os Bengals vencem o jogo muito por conta dessa jogada. Mas é como eu disse, aqui os Bengals jogaram pior do que eles deveriam e isso é um problema. Mas não como Buffalo. Buffalo para mim fez um jogo terrível. Eles deveriam ter amassado o Miami Dolphins sem o Tua Tagovailoa e eles quase perderam. Aqui, como a defesa dos Ravens é de elite, eu passo um pano para os Cincinnati Bengals visando o Divisional Round. E só um adendo, quem sorri com essas duas atuações é o Kansas City Chiefs. Tudo bem que tem que passar pelo Jacksonville Jaguars primeiro, o Trevor Lawrence mostrou uma resiliência mental espetacular, mas a tendência é que os Chiefs vençam, e os dois grandes adversários para Kansas City visando o Super Bowl é o Buffalo Bills e o Cincinnati Bengals na Conferência Americana. E os dois tiveram uma partida ruim no Wild Card. Então os Chiefs aí podem ficar um pouquinho mais animados com a possibilidade de chegar no Super Bowl desse ano. E finalizando a rodada, nós tivemos Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. O jogo foi na Flórida, em Tampa Bay. E aqui o jogo mais discrepante da rodada, o único jogo que em momento algum tivemos um jogo. O Dallas Cowboys atropelou o Tampa Bay Buccaneers do começo ao fim. E aqui o seguinte, o grande matchup do jogo era qual? O Dak Prescott é o quarterback com mais interceptações na liga. A defesa dos Buccaneers é uma defesa que não rouba a bola do adversário. O que ia se sobressair? O Dak ia conseguir cuidar da bola contra essa defesa fraca nesse sentido? Ou essa defesa fraca iria conseguir roubar a bola, já que está enfrentando um quarterback que entrega a bola? Acabou acontecendo que o Dak cuidou da bola, o Dallas teve um grande jogo no ataque e na defesa. O ataque terrestre dos Buccaneers, como eu disse no último vídeo, ele é um ataque terrestre horrível, era o pior ataque terrestre dentre os times dos playoffs. E foi isso que aconteceu. O Tom Brady foi forçado a lançar a bola 66 vezes no jogo.
Então aqui a fórmula perfeita para Dallas e a fórmula perfeita para os Buccaneers perderem aconteceu nesse jogo. Não correram com a bola, não forçaram turnovers do outro lado, forçaram o jogo do Tom Brady e não deu certo. Também vai estar que o Brady não jogou bem nesse jogo. Ele teve uma interceptação na endzone. É uma interceptação que, assim, se é touchdown ali, talvez o jogo fosse outro. Mas enfim, eu acho que não. Eu acho que Dallas venceria da mesma forma, mesmo se ele não com touchdown ali. A linha ofensiva dos Buccaneers foi terrível também. O Tom Brady foi pressionado a todo instante. Enfim, aqui o Dallas Cowboys fez um jogo muito bom. Um jogo que Buffalo deveria ter feito contra a Miami, por exemplo. É um domínio completo. E é isso, essa foi a rodada de Wild Card. Foram grandes jogos. Pelo menos 4 jogos aí abertos até o final. Aí os Niners e os Cowboys conseguiram uma distância maior. Mas o jogo dos Niners estava aberto até o terceiro quarto. Então foi um bom jogo também. E vamos para a semana do Divisional Round. Nós teremos essa semana Chiefs e Jaguars, Eagles e Giants, Bills e Bengals e Niners e Cowboys. São os 4 jogos. Os 2 primeiros que eu falei no sábado, os 2 últimos no domingo. Então vai ser uma grande semana. Falam que o Divisional Round é a grande semana de futebol americano do ano, e geralmente ela é. Então assistam, porque vai ser excelente o futebol americano nessa semana. Muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acharam dos jogos. Deixem o like, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos, seus familiares e tudo mais. Também sigam a página lá no Instagram, Caimbias Esportes, que assim que acabam os jogos eu estou fazendo um post lá com um texto sobre o que eu achei de cada um dos jogos. E é isso, muito obrigado pela atenção aí no vídeo e até a próxima.